da cultura hip hop, assim, para o pessoal entender o que é a cultura hip hop, né? Bom, a cultura hip hop ela surgiu no bairro do Bronx, mais precisamente em 1970, 73. O ponto forte dela foi 73. Né? Quando chegou para o mundo foi em 77, com uma turnê que os jovens do Bronx começaram a fazer, eles começaram a viajar o mundo inteiro, exibindo um espetáculo onde que tinha MC, que é o cara que canta o rap, tinha DJ, que é o cara que faz a música, né? Manipula os tocadiscos, o grafite, que é a arte plástica que está no mundo, né? E a dança break, né? Que é a parte que a gente faz. Então eles viajaram o mundo inteiro e a primeira aparição que nós tivemos aqui no Brasil de cultura hip hop foi através de um filme chamado Big Street. Nós sabíamos que tinha, mas não sabia o que era, qual nome que se dava para isso. Sabia que existia uma cultura que na verdade chegou pra gente como um movimento, né, porque era uma coisa isolada de um bairro e chegou pra gente aqui, assim, de uma forma totalmente conturbada. A gente tinha informação que valia a pena você escutar, tinha informação que era irrelevante, era coisas que ao longo do tempo o pessoal foi descobrindo que era mentira ou que era simplesmente um fato isolado que aconteceu e não fazia tanta importância, né? Então, assim, basicamente é isso, a cultura hip hop são essas subculturas, né, que tem cada um tem sua história, mas que quando se juntam é uma história única de um bairro, Nova Iorquino, que é o bairro do Bronx, né, e que ao longo do tempo foram reunindo várias etnias, né, por exemplo, porto-riquenhos, negros, latinos, hispânicos, até mesmo brasileiros, foram desenvolver nessa cultura que eles nem esperavam e acabou chegando no mundo inteiro. Hoje, praticamente, em todos os países do mundo inteiro tem cultura hip hop. Por isso que você falou que tem que ter a parte do entendimento, né? Que não é somente fazer algo, tem essa parte de estudar a história. Justamente. Tem a história, né? Porque tem muitas coisas que influenciam na sua própria dança, na sua própria arte, no modo de cantar. Tem os estilos, né? Tem as indumentárias, que são as roupas, né? Que também não deixa de ser um estilo. Então, para você fazer parte, para você vivenciar isso, você tem que conhecer isso. Você tem que conhecer os pioneiros, as pessoas que começaram isso, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Também tem os pioneiros, tem as pessoas que começaram, que deram início e que até hoje batalham por um espaço. Porque se você pensar em questão de comércio, até mesmo para a cultura hip hop, aqui é muito restrito. Tem determinados estados ou países onde as pessoas conseguem viver dessa cultura, viver dessa arte, que é a arte da dança, a arte do grafite, conseguem viver, conseguem trabalhar com isso. Não necessariamente. Essa é uma das dificuldades. Sim, também, né? Também. Então, assim, aqui não existe mercado para isso ainda. Está engatinhando. Né? Por exemplo, se você fazer uma comparação entre São Paulo e Belo Horizonte, o pessoal em São Paulo está muito mais à frente nessa questão. Você tem breaking no teatro, você tem breaking em vários lugares onde a gente nem pensava em apresentar. Nós começamos a dançar na rua. E hoje a gente já consegue fazer várias apresentações em determinados lugares que a gente não consegue pisar. E hoje a gente também já pensa em questão de espetáculo, de apresentação. A gente pensa em iluminação, pensa em som, em palco. A gente tem que ter entendimento do que é um palco italiano. Então a gente, ao longo do tempo, isso quando eu comecei não tinha entendimento. Então hoje a gente já pensa muito mais além do que só a dança. A gente pensa muito mais em apresentações, em viver de dança, em ensinar dança, ensinar uma cultura. Então isso realmente tem que ser estudado, não é simplesmente chegar e dar uma aula e falar, eu sou hip-hop, eu sou professor de breaking. Não existe isso, a pessoa tem que saber o que está falando, mas aprende. Assim, a proposta do grupo do Street Force, qual que é a proposta do grupo? A proposta nossa basicamente é essa, né? A gente trabalha justamente com apresentação, com workshops, com palestras, e é realmente divulgar a cultura hip hop da forma como ela é, da forma correta. Né? Não tentando inventar nada, não é uma cultura nossa, a gente não está inventando essa cultura ou reinventando essa cultura. A gente simplesmente tem um acesso com as pessoas que fizeram essa cultura, que devem ser essa cultura. A gente consegue ter acesso a eles, conversar com eles, por que disso, por que daquilo, por que isso tem que ser assim. E transmitir isso da forma, porque na época eu comecei não tinha ninguém para falar o que era o breaking, o que era o grafite.
A gente pegava as coisas que estavam no ar, a gente via e tentava reproduzir, né? E hoje não, hoje você tem uma referência, que é, por exemplo, o Fabrício, o Eduardo Sou, eu, o Arthur, que são pessoas que realmente estão se profissionalizando dentro dessa área. Por exemplo, o Sou, ele já tem bastante tempo profissionalizado, já viajou para fora, foi fazer aula com os pioneiros. Por quê? Porque ele quer viver disso, ele quer transmitir isso da forma que tem que ser feito. Na nossa comunidade, assim, você acha que a cultura hip hop, como é que influenciou na nossa comunidade a atuação dos jovens? Como é que você mexeu aí com a cabeça dos meninos nesse sentido, né? Porque, igual você falou, nisso teve um preconceito, até haver um entendimento, né? E hoje em dia, como você cresceu, como você vê isso hoje na comunidade? Olha, eu vejo da forma assim, seguinte forma, né? A cultura ela mexe muito com os jovens de periferia, porque fala muito a língua deles. Por exemplo, é muito difícil um jovem fazer, por exemplo, um balé contemporâneo, um balé clássico, principalmente sendo de periferia. Né? Isso, ele não vive isso. Para você pegar, por exemplo, Beethoven e escutar, ele vai falar que música que é essa. Agora, por exemplo, se você pega um rap de um cara que é da comunidade vizinha dele, ele fala, pô, que legal essa música, que legal. Pois é de um cara que é um vizinho seu. Ele vai aceitar muito mais. Você pega um break, um menino dançando, você fala assim, pô, olha esse menino dançando. O menino, não, eu quero aprender isso. Ou, por exemplo, o grafite. Né? Porque nas periferias, nos aglomerados, existem vários meninos que se espelham em pichadores. E aí quando você apresenta o grafite, ele fica maravilhado, porque de um rabisco o cara consegue fazer uma arte, um desenho, ele fica louco. Entendeu? Ou então o menino tem aptidão para escrever poesia. Ele faz poesia, mas ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Aí você fala assim, pô, tem um cara que canta rap e ele mexe com poesia. Quer ver? Olha lá pra você ver. Aí o cara vai fazer poesia e depois começa a recitar isso em forma de rap. Pô, velho, eu consigo escrever. Então, essa cultura, ela está muito mais próxima do que a gente imagina desses meninos, entendeu? Então é muito mais fácil. Por exemplo, quando eu apresentei breaking para eles ficaram maravilhados. E aí eles sentiram dificuldade, mas ao longo do tempo, eles foram se apropriando disso e falando, pô, eu posso fazer. Hoje você tem... São quantos integrantes do grupo? Ó, nós temos, são 23 membros. Né? Só aqui no bairro são 9 membros. 9 não, são 10 membros. Isso. E fora. Os alunos, né? Isso. Tem alguns alunos da oficina são membros do grupo. E tem a oficina, o pessoal da oficina mesmo. É diferenciado. Tem um ensaio do grupo aqui que está dentro da oficina também. Já mesclou oficina com grupo, né? E aí, assim, os alunos, sua média já? São 20 alunos. Não, passa disso, são 25 alunos. A dança pra mim, hoje em dia faz parte da minha vida, né? Uma, porque eu ganho dinheiro com isso, eu vivo disso, né? E outra porque eu sou apaixonado com essa dança. Desde quando eu vi a primeira vez, né? Já me apaixonei, foi amor à primeira vista, que eu vi, né? E assim, já passei muita coisa através, assim, por causa dessa dança, né? Já passei por vários caminhos, já tive ganhos com isso, também já tive perdas com isso, porque é uma escolha que você faz, né? Quando você opta por fazer parte dessa cultura, você tem que se dar mesmo para essa cultura. Não adianta fazer mais ou menos. Até mesmo para qualquer tipo de dança não adianta você fazer mais ou menos, porque você não vai ser um dançarino, você não vai ser um b-boy, né? Então assim, eu optei por essa dança, optei por essa cultura, abri mão de muita coisa, né? Algumas coisas, a dança, a cultura me beneficiou, mesmo questão de estudo, me tornei autodidata através dessa dança. Então, para mim faz parte da minha vida. Hoje tem muito a ver, tudo que eu faço
tem a ver com a dança, tem a ver com a cultura hip hop. Até no meu caráter, na minha atitude, isso mudou muito, né? Essa questão de respeito ao próximo, respeito ao mais velho, eu aprendi através dessa cultura, não que minha mãe e meu pai não tinham me ensinado, mas só veio para reforçar tudo aquilo que eles já falavam já, essa coisa que a gente aprende quando é mais novo, de respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, porque eles têm mais conhecimento. Então isso fez com que eu formasse mais ainda o meu caráter, né? E também pudesse transmitir isso para os jovens. Então hoje muito das coisas que eu faço, que eu vivo, que eu tenho hoje é através da cultura hip hop e através da dança. Então se eu falar que eu não amo isso, que eu não gosto disso, eu vou estar mentindo, né? Até mesmo porque hoje eu vivo b-boy, hoje eu sou um b-boy. As conquistas que nós tivemos, que eu falo nós, porque eu acho que assim, não só eu, como todos os meninos hoje que fazem parte da Spin Force, nós conseguimos conquistar vários espaços, tanto aqui dentro da comunidade, como também fora. Uma coisa que tinha antes, com a antiga formação da Spin Force, que a gente era esses espaços onde a gente tinha condições de, nas escolas, essa abertura dentro das escolas, de dar uma palestra, ou de fazer uma apresentação, ou de ir em centros culturais, fazer apresentações. A gente hoje consegue fazer isso e tem um aval assim, bacana, porque as pessoas já conhecem o nosso trabalho. Uma dessas conquistas também foi conseguir com que, por exemplo, o Bruno trabalhasse na escola integrada, o Wesley hoje trabalhando com o pessoal da população de rua, que é um trabalho muito bacana, né? Hoje também a gente conseguiu aprovar um projeto, né, de lei de incentivo à cultura, que é de dar oficina de break com aulas de inglês e aulas de história para jovens, né? Então assim, é uma conquista muito grande para a gente, tanto dentro da comunidade, né, fazer com que jovens também aqui dentro da comunidade sejam vistos com outros olhos, não como um jovem que tinha um tempo ocioso que só ficava na rua, ou como um marginal. Hoje eles são vistos com os outros olhos.